Olá, meus caros, dando continuidade às nossas excludentes de ilicitude. Vamos tratar aqui da nossa causa supralegal de exclusão da ilicitude. Tudo bem? Sempre digo que a aula online, nós recebemos as dúvidas dos alunos, né? Na hora da aula, porque presencialmente o aluno levanta a mão e faz a dúvida. E na aula online? Na aula online, o aluno manda a dúvida mentalmente. E o professor tem que ter essa capacidade de receber essa dúvida, tirar o som. Essa capacidade de receber essa dúvida. E aí a pergunta que eu recebi foi o seguinte: professor, aquele caso lá do guarda-chuva do Rio de Janeiro, que a pessoa estava com mídia, né? A mídia para todo, não é arma, sempre é guarda-chuva, né? O cara tá com a guarda-chuva na mão. Guarda-chuva na mão, e o agente acha que está com uma arma, é um erro sobre um pressuposto fático de um excludente. Ele acha que está agindo quando ele atira contra alguém que está com guarda-chuva, o agente acredita que está agindo em legítima defesa. De terceiro ou dele próprio, né? Porque a gente está com um guarda-chuva e não com uma arma. Ele imagina que é uma arma. Logo, isso é uma discriminante imputativa por pressupostos fáticos. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então agora ao consentimento do ofendido, de forma aprofundada, tá? Na tela. Consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Com calma, temos que aprender tudo. E às vezes eu ensino ao aluno, e o aluno, consentimento, mas não vai na base do negócio. O que é o consentimento do ofendido? Consentimento do ofendido é quando o ofendido, a vítima, consente com o ato criminoso. Consentimento do ofendido é quando o ofendido consente com o ato criminoso. Pergunta é: se ele está consentindo, o meu ato deixa de ser criminoso ou não? Vai depender da natureza jurídica do consentimento. Existem casos que esse consentimento pode retirar a ilicitude do meu crime. Se o consentimento do ofendido retirar a ilicitude do meu crime, eu chamo isso de uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Mas nem sempre será exclusão da ilicitude. Existem outras naturezas jurídicas para esse consentimento. Pode ser que esse consentimento ele exclua o próprio fato típico. Quando o dissenso fizer parte do tipo. Professor, melhora isso para mim. Dissenso fizer parte do tipo, o que é isso? Dissenso fizer parte do tipo é quando o crime só é praticado sem o consentimento dele. O não consentimento significa dissenso. O dissenso é quando ele não consente. O não consentimento faz parte do próprio crime. Logo, o consentimento exclui o quê? A própria tipicidade. Isso aprenderemos. Existem casos que o direito está protegendo um bem jurídico de tanta relevância que mesmo que a vítima consinta, o crime continuará sendo crime. Por exemplo, o homicídio, vida. Se a vítima falasse para mim, eu quero, pode me matar. Eu consinto. Vou gravar aqui, inclusive, tudo para você. Você vai lá e mata. É homicídio. Porque, nesse caso, o consentimento do ofendido não tem o condão de excluir ilicitude nem fato típico. Ele é um indiferente penal. E é isso que temos que aprender. Tá? É isso que temos que aprender. Perfeito? Na tela. Vamos lá. Esses pontos que iremos aprender. Então, essa parte inicial é só instigadora. Essa parte inicial é só instigadora. Para você entender como que se dá a aplicação do consentimento do ofendido, quando o ofendido consente com a conduta. Natureza jurídica do consentimento. Ele pode ser uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, uma causa de exclusão da tipicidade ou um indiferente penal. 3 naturezas jurídicas. Ele pode ter 3 naturezas jurídicas. Tudo bem? Tranquilo? Eu posso ter 3 naturezas jurídicas para esse consentimento. Ou ele não tem relevância nenhuma para o direito penal, veremos quais casos. Ou ele exclui a própria tipicidade, vai ser o contrário aqui, tá? Pode colocar na tela. Eu vou ter que ensinar o contrário. Primeiro eu explico quando ele é indiferente penal, depois eu explico quando ele é exclusão de tipicidade, e por último, o que você achou que ele seria só, né? Causa supralegal de exclusão da ilicitude. Que é o mais falado, né? Então, gente, olha só. É errado dizer
É errado, isso é errado. Embora todo mundo fale. É errado você chegar e falar assim, olha, o consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Tá errado. Não, ele pode ser. Porque ele tem 3 naturezas jurídicas. Uma delas é uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Então é errado chegar e falar, o consentimento ofendido é uma causa supralegal de exclusão. Não, ele tem 3. Ele pode ter 3 naturezas jurídicas diferentes. Iremos aprender uma a uma, tudo bem? Iremos aprender uma a uma. Na tela. A primeira, indiferente penal. A primeira, indiferente penal. Quando é que o consentimento do ofendido é um indiferente penal? Consentimento do ofendido é um indiferente penal quando o bem jurídico tutelado pela norma for indisponível. Falei tecnicamente, claro. Tá? Quando o bem jurídico tutelado pela norma for indisponível. Venha na Câmara da Verdade. O que é dizer que bem jurídico tutelado é indisponível? Quando eu falo bem jurídico tutelado, é o bem protegido por aquela norma. Quando eu crio um crime, eu estou protegendo um bem jurídico da vida. Então, o crime de homicídio, ele protege a vida. Esse é o bem jurídico tutelado pela norma penal. Quando esse bem jurídico tutelado pela norma penal for indisponível, ou seja, a vítima não pode se dispor dele. Ele é indisponível. Se ela não pode se dispor, mesmo que ela consinta, o agente estará praticando crime. Então, quando o bem jurídico é indisponível, o consentimento do ofendido é um indiferente penal. Melhor exemplo, vida. Outro grande exemplo, retiradas de parte grande do corpo, não pode. Ah, eu vou consentir aqui para arrancar meu braço. Se a pessoa arrancar, é lesão corporal grave, nesse caso gravíssimo, né? Perda de membro. É lesão corporal gravíssima. Tudo bem? Porque mesmo que você consinta com isso, esse consentimento, ele não vale nada para o direito. Porque aquele bem jurídico, ele é indisponível. Volte na Câmara Central. E olha só, interessante. Questão de prova. Eu, inclusive, trouxe a questão aqui. A vida é sempre um bem jurídico indisponível? Não. É possível que você disponha de sua vida. É possível dispor da vida em uma situação muito, mas muito específica. Em regra, se você consente para a retirada de sua vida, o outro pratica homicídio. Tudo bem? Desde que ele pratique atos executórios de homicídio. Se você consente para o outro te ajudar, ele pratica participação em suicídio. Tudo bem? O outro só te ajuda, participação em suicídio. O outro pratica atos executórios, homicídio. A vida é bem jurídico indisponível. Sempre? Não. Vamos às situações específicas. Vamos aprender aqui 3 nomes diferentes. Vamos diferenciar eutanásia, distanásia e ortotanásia. Tá? Em homicídio você aprofunda mais. Existe o suicídio assistido, existem outras modalidades. Tá? Pena de morte, suicídio assistido, eutanásia. Temos até um caso de suicídio assistido no Brasil. Ia ser suicídio assistido, mas a pessoa acabou não praticando. No Brasil não é possível suicídio assistido. Tá? O que é o suicídio assistido? O suicídio assistido ele é muito próximo da eutanásia. Eutanásia, a pessoa está numa situação tão grave, uma situação de tanto sofrimento, que ela pede, ela clama, ela roga para que tire a vida dela. Fala assim, não, tira a minha vida. Tira porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. E a pessoa vai lá e tira a vida para retirar aquele sofrimento. No Brasil, eutanásia não é aceita. Eutanásia é crime. Tá? Eutanásia é crime. Perfeito? Pode ser considerado homicídio privilegiado, relevante valor moral, né, por relevância moral. Ok? Eutanásia. Suicídio assistido. A pessoa está numa situação tão grave, tão extrema, tanto sofrimento, que ela mesma retira a vida, só que com assistência. Ela vai aplicar lá o remédio nela, ela vai praticar o ato executório, mas existe ali uma assistência médica para isso. Senão, você vai deitar aí e tal, então você vai aplicar o remédio tal, a gente vai deixar tudo pronto aqui para você e tal. Esse é o suicídio assistido. Existem países no mundo que aceitam o suicídio assistido, o Brasil não. Tudo bem? Existem países no mundo. Aí temos um caso de inclusive a mulher era médica. Ela era médica, descobriu uma doença, aquela doença que é tão rara que não se acha cura em lugar nenhum.
E só sofrendo. Vai perdendo mobilidade do corpo, vai perdendo tudo. Vai perdendo tudo. E essa médica, ela era noiva, e aí o noivo deu linha, e aí vai, e aí vai. E ela acabou marcando seu suicídio assistido num país fora do Brasil. Ela acabou marcando. Só que nesse processo ela conheceu uma pessoa, e essa pessoa, não, vou te ajudar, vamos manter essa vida. Apesar dessa vida ser sofrida, tem que fazer tantos exames, tem que estar sempre no médico, a vida é sofrida, mas ela decidiu viver para dar exemplos a outras pessoas. A outras pessoas que têm doenças, às vezes, muito menores. Tá? Ela decidiu viver, mas ela tinha marcado o suicídio assistido. O Brasil não aceita suicídio assistido. Tudo bem? Então você já aprendeu o que é eutanásia, você aprendeu o que é suicídio assistido. Vamos aprender agora o que é distanásia e ortotanásia. Tá? Distanásia e ortotanásia. Na eutanásia, a pessoa, ela pode estar morrendo, mas em processo muito lento. Ela pode estar morrendo, mas o processo é muito lento. Você não sabe, ela não está morrendo logo em seguida. Ela não entrou ali num processo de morte. Ela pode até estar morrendo. Todo mundo está morrendo, né? Todo mundo está morrendo. Ela pode até estar, mas o processo é muito lento. A morte não se dá porque ela está morrendo naquele momento. A morte se dá na eutanásia por causa do sofrimento. Você mata por causa do sofrimento. Isso é eutanásia. É matar para retirar o sofrimento. Ok? Isso é eutanásia. Tudo bem? As igrejas, em geral, elas proíbem a eutanásia. Elas dizem que quem tem que decidir sobre vida e morte é Deus. Tudo bem? Então, eutanásia é retirar sofrimento. Perfeito? Agora é o seguinte, outra situação. Se a pessoa já está num processo de morte, ou seja, ela está caminhando para a morte, tem como saber isso? Tem como. Ela está perdendo os sinais vitais. Ela está num processo de morte. Se ela está num processo de morte e eu a mantenho viva por aparelhos, respiração mecânica, exemplo, respiração mecânica, respiração por aparelhos, eu estou mantendo ela viva por aparelhos, ok? Ela está num processo de morte e eu mantenho ela viva por aparelhos. Manter ela viva por aparelhos é distanciar a morte. Uma morte que está latente, estou distanciando. É distanásia. Então, distanciar a morte é manter ela viva por aparelhos. É a chamada distanásia. Tudo bem? Tranquilo? Distanásia. E o que é a ortotanásia? A ortotanásia é o contrário da distanásia. A ortotanásia é retirar os aparelhos e deixar ela morrer. Ok? A ortotanásia é retirada dos aparelhos e deixar ela morrer. Pelo processo natural de morte, que havia sido interrompido. Na ortotanásia, é uma distanásia, que eu começo com distanásia, né? Eu coloco o aparelho para manter ela viva e eu tiro o aparelho. Eu interrompo o processo de morte e depois eu deixo o processo de morte. Eu sei que existem muitas discussões jurídicas sobre isso, discussões religiosas, éticas sobre isso, mas em tese, religiões até aceitam, porque pensam o seguinte, se eu estou retirando o aparelho e ela está morrendo naturalmente, é vontade de Deus. É vontade de Deus que está seguindo ali no processo de morte. Estou somente retirando os aparelhos. No Brasil, apesar das discussões, aceita-se a ortotanásia. No Brasil, apesar das discussões, em prova, dá para aceitar a ortotanásia. E aí vem um ponto. Na ortotanásia, a vítima pode consentir? Sim. Na ortotanásia, a vítima pode consentir. Então, olha só, na câmera da verdade. A vida é sempre um bem jurídico indisponível? Não. Na ortotanásia é disponível. Na ortotanásia, a vítima, o ofendido, melhor dizendo, pode se dispor da sua vida. E isso é aceito. Na ortotanásia, isso é aceito. Quando ela está sendo mantida viva por aparelhos e ela consente para que morra. Ela dá o consentimento para que ela morra. Normalmente, esse consentimento é dado antes. Ok? Volte comigo. Normalmente, esse consentimento ele é dado nas chamadas disposições de última vontade. A pessoa deixa escrito, olha, se for para ser mantido por aparelhos, eu quero não ser mantido por aparelhos, ou somente ser mantido por um mês, não quero viver em estado vegetativo, e por aí vai. Para quem é viciado em séries, assim como eu,
temos aquele caso do Grey's Anatomy. Olha, sou formado em 15 temporadas de Grey's Anatomy. 14, na verdade, a 15ª eu não vi direito, não. Mas, numa das temporadas, agora fugiu o nome, mas salvo engano é o Sloan, né, o médico Sloan. Tivemos um acidente de avião e ele ficou em coma por um tempo, sendo mantido vivo por aparelhos. Só que ele tinha deixado escrito para o seu grande amigo Derek Shepard, e estava escrito para o Derek, e o Derek falou, não, a vontade dele será atendida. Depois de um mês, acho que, se não me engano, foi um mês, né? Ficou um mês sendo mantido vivo por aparelhos, e os aparelhos foram desligados, e ele entrou novamente no processo de morte e veio a morrer. Ele autorizou a retirada da sua vida, a disposição da sua vida, pelo processo natural, né? Eu só retiro os aparelhos para manutenção do processo natural. Tudo bem? Então, na ortotanásia, o consentimento do ofendido para a retirada da vida não é indiferente penal. Ele é válido. Ok? Ele exclui ilicitude. Tudo bem? Tranquilo? Professor, a vítima está em coma ali, às vezes ela não tem como consentir, não deixa escrito. Aí vai para a família. Aí isso vai para a família. Okay? Já vi diversos outros filmes também que tinha briga na família, né? Um queria, outro não queria, e ficava aquela briga. Não, mas tem sofrimento, não sei o que e tal. Perfeito? Tranquilo? Então você aprendeu aí o consentimento do ofendido como um indiferente penal. Segundo caso, consentimento do ofendido como causa de exclusão da tipicidade. Quando é que o consentimento, no primeiro caso ele é indiferente, não exclui nada. Não exclui nada. Vai ser crime. No segundo caso, o consentimento do ofendido, ele é uma causa excludente da tipicidade penal. Exclui o próprio tipo. A conduta típica deixa de ser conduta típica. Quando é que o consentimento exclui a própria conduta típica, exclui a própria tipicidade? Quando o dissenso fizer parte do tipo. Professor, quando é que o dissenso faz parte do tipo? Dissenso é não consentimento. Quando o não consentimento estiver dentro do tipo penal, de forma expressa ou implícita. Ou seja, tem ali dentro do tipo o não consentimento da vítima. Tem dentro do próprio tipo. Grande exemplo, maior exemplo, violação de domicílio. A violação de domicílio somente é crime quando não consentida. Somente é crime quando não consentida. Crime 2018, novo, né? Crime novo aí 2018. 2018 tivemos alterações na parte dos crimes contra a dignidade sexual. Tivemos a inclusão de um crime, que é o crime de importunação sexual, 215A, e lá fala, praticar importunação sexual sem o consentimento da vítima. Tá lá, sem consentimento, claro, claro. Ou seja, o dissenso faz parte do tipo. Logo, o consentimento exclui a tipicidade. Porque o dissenso faz parte do tipo. A prática de atos libidinosos contra alguém, que é a importunação sexual. Tivemos um outro tipo também, que é o artigo 218C, que trata do crime de exposição de imagens ou vídeos que envolvam estupro de vulnerável, cena de sexo ou de outros atos libidinosos. Pornografia em geral. E aí o próprio tipo penal, olha que interessante, o próprio tipo, salvo engano 218C, ele trata de forma diferente a divulgação do estupro e a divulgação de cena de sexo. Na divulgação de cena de sexo, no tipo está escrito sem consentimento. Então, na divulgação de cena de sexo, só é crime se eu divulgar sem o consentimento. Na divulgação de cena de estupro, mesmo que a vítima consinta, é crime. O consentimento é indiferente penal. Mesmo que a vítima de estupro consinta. Consentiu, pode divulgar, é crime do mesmo jeito. Divulgar a cena de estupro é crime, mesmo que ela consinta. O consentimento é indiferente penal. Mas na divulgação de nudez, de cena de sexo, se o ofendido consentir, exclui-se a tipicidade. Por quê? Porque o dissenso faz parte do tipo penal. Eu tenho aí dissensos expressos no tipo. Eu tenho dissensos expressos no tipo. Existem ainda os dissensos
implícitos no tipo. Quando é que eu tenho dissensos implícitos no tipo? Normalmente, quando o crime traz lá praticar mediante violência, grave ameaça, fraude. Ou seja, para praticar o delito, eu tenho que. Ela não pode consentir. Logo, eu me utilizo da violência, eu me utilizo da grave ameaça, eu me utilizo da fraude. Exemplo, estupro. No crime de estupro, ele só é praticado com violência e grave ameaça. Se a vítima consente com o ato sexual, tem estupro? Não. Excluiu a ilicitude? Não. Excluiu a própria tipicidade do delito. Porque o dissenso está implícito no tipo. Olha que interessante, olha a grande diferença. No estupro comum, 213, ou qualificado, 213 parágrafo primeiro, acima, entre 14 e 18 anos, então bota aí de 14 para cima, tá? De 14 para cima, o dissenso está implícito no tipo. Só é crime a prática do estupro sem consentimento. A prática do ato sexual com consentimento não é crime quando a vítima é de 14 para cima, porque exclui a própria tipicidade. O consentimento exclui a tipicidade. Ok? No 217A, estupro de vulnerável, quando a vítima é menor de 14 ou tem alguma outra vulnerabilidade, mesmo que ela consinta, é crime. Nesse caso, o consentimento é indiferente penal. Com vítima menor de 14, consentiu, é crime do mesmo jeito. O consentimento é indiferente penal, porque é indisponível para ela. Maior de 14, ela pode dispor. Maior de 14, na verdade, faz parte do próprio tipo. É disponível e faz parte do próprio tipo. Então, se for um ato sexual consentido com maior de 14, não é crime, porque houve uma exclusão da tipicidade. Tá? Houve uma exclusão da tipicidade. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Tem pontos interessantes aqui. Eu coloquei exclusão da tipicidade. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita. Olha o dissenso aí, ó, contra a vontade. Olha o dissenso. O dissenso faz parte do tipo penal. Logo, o consentimento exclui o quê? A tipicidade. O dissenso faz parte do tipo penal. Logo, o consentimento exclui o quê? A tipicidade. Olha o estupro. Constranger alguém, olha, praticar o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Logo, o dissenso está implícito no tipo penal. O consentimento excluirá a tipicidade penal. O consentimento excluirá a tipicidade penal. Eu vou puxar aqui um artigo para você, interessantíssimo. Um artigo para você interessantíssimo, que justamente alterou essa ideia. É o artigo 149A do Código Penal. Estou puxando aqui. O artigo 149A, ele traz o crime de tráfico de pessoas. Não é tráfico de drogas. Artigo 149A do Código Penal. Está lá. Tráfico de pessoas. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover órgãos, exploração sexual, que é o seguinte, vamos lá, esse ponto aqui é um ponto que está causando uma grande discussão jurídica, inclusive caíram duas questões em prova, e é uma questão para juiz federal e uma questão para procurador da República, olha só, uma para juiz federal e uma para procurador da República, e cada uma foi para um lado. Eu entendo que a do juiz federal estava certa, a juiz federal foi para um lado e o procurador da República foi para outro, entendo que a do juiz federal estava certa. Vou dizer por quê. Porque é o seguinte, o crime de tráfico de pessoas, hoje, 149A do Código Penal. Tá? Não é crime hediondo. Tá? Tráfico de pessoas não é crime hediondo. O nosso 149A do Código Penal, ele antes era outro delito. Era um delito de exploração sexual. Lá estava lá nos crimes contra a dignidade sexual. Estava lá nos crimes contra a dignidade sexual. E existem alguns decretos antigos relacionados ao tráfico de pessoas. Decretos presidenciais relacionados ao tráfico de pessoas. E esses decretos, eles caem
eles caem no concurso, está lá no edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Olha o ponto interessante. Está lá no concurso da Polícia Rodoviária Federal. E dentre esses decretos, num deles tem uma seguinte previsão lá. O consentimento do ofendido não descaracteriza o crime. O consentimento do ofendido não descaracteriza o crime. Ou seja, mesmo que a vítima consinta, eu não vou ter crime. Está escrito lá no decreto. Qual que é o detalhe interessante? O detalhe é que esse decreto é anterior à alteração do crime. O crime saiu lá dos crimes contra a dignidade sexual e veio para o artigo 149A do Código Penal. Nessa alteração foi mudado o tipo. E agora o tipo do 149A, ele fala o seguinte, ó. 149A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Mediante grave ameaça. Ou seja, eu tenho aí o quê? O dissenso implícito. Eu tenho no próprio 149A o dissenso implícito. Logo, se a conduta de tráfico de pessoas for praticada com o consentimento do ofendido, sem violência, sem coação, sem fraude, sem abuso, não tem crime. Exclui-se a própria tipicidade do delito. Então eu tenho uma previsão no decreto dizendo que o consentimento não exclui, só que o decreto é relacionado ao crime que era antes. E eu tenho o novo crime, que traz o dissenso dentro do próprio crime. O que a doutrina modernamente vem falando? Olha, o consentimento exclui a tipicidade. Juiz federal, consentimento exclui tipicidade, correto. Procurador da República, o consentimento é indiferente penal. Deu como correto, mas está errado. Consentimento não é diferente penal, não. No crime de tráfico de pessoas, hoje, doutrina vem dizendo que o consentimento exclui a própria tipicidade, porque o crime foi alterado. Ele colocou lá agora coação, violência, fraude. Ou seja, o dissenso faz parte do próprio tipo penal. O dissenso faz parte do próprio tipo penal. Tudo bem? Tranquilo? Então, no tráfico de pessoas, o consentimento do ofendido pode excluir a própria tipicidade penal. Existem alguns casos que o consentimento não é válido. Por exemplo, tráfico de pessoas para remover órgão. Não é válido. Remoção de órgãos é proibida. Tudo bem? Nesse caso não é válido. Mas nos outros pode ser que seja válido. Tudo bem? Aí exclui a própria tipicidade penal. Um ponto aqui, ó, extremamente importante. Professor, você veio aqui falar do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude. E até agora nada. Primeiro você tem que aprender consentimento do ofendido como indiferente penal. Depois você aprende o consentimento do ofendido como causa de exclusão da tipicidade. O consentimento do ofendido só pode ser causa supralegal de exclusão da ilicitude se não for nenhum dos outros dois. Para ser causa supralegal de exclusão da ilicitude, é um caráter subsidiário aqui. Para ser causa supralegal de exclusão da ilicitude, eu já te falo dois requisitos. Primeiro, o consentimento, melhor dizendo, o bem jurídico tutelado não pode ser indisponível. O bem jurídico tutelado não pode ser indisponível. Porque se for indisponível, é indiferente penal. Não vai ser causa supralegal de exclusão da ilicitude. Segundo requisito, de consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude. O dissenso não pode estar no tipo. Porque se o dissenso estiver no tipo, exclui a tipicidade do delito. Então, para você aprender o consentimento do ofendido como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, você tem que aprender primeiro as outras duas naturezas jurídicas. Tudo bem? Você tem que aprender primeiro as outras duas naturezas jurídicas. Você aprendeu ele como um indiferente penal, não tem diferença para o direito penal, vai ser crime do mesmo jeito. E você aprendeu ele como uma causa de exclusão da tipicidade, quando o dissenso fizer parte expressa ou tácita do tipo penal. Tudo bem? Agora você vai aprender o consentimento do ofendido como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Quando é que ele será causa supralegal de exclusão da ilicitude? Novela mexicana. No próximo bloco, eu te espero a seguir. Tchau, tchau.